Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Muito tem se falado sobre o crescimento do número de brasileiros que apostam nas bets e que têm se tornado viciados nesses aplicativos. E sabemos que conforme o comportamento viciado se alastra na rotina daquelas famílias, os danos na vida financeira e na saúde mental e espiritual também vão se intensificando. Então, como nós podemos analisar essa questão tão complexa que envolve a vulnerabilidade humana diante dos desafios da vida material, sob a ótica espírita? Nós vamos falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. E se você gosta de conteúdos como esse sobre o espiritismo, curta aqui embaixo o nosso vídeo, deixe os seus comentários, deixe sugestões de temas que gostaria de ouvir. E compartilhe o link com seus amigos, com seus familiares, para ajudar a divulgar a mensagem espírita de paz e de amor para cada vez mais pessoas. E antes de nós começarmos, nós vamos ouvir juntos a mensagem psicografada na voz de Chico Xavier. Rujam tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, a afeição de labareda invisível. Se alguém te acusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos, desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, asserena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante, e por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista, e embora te interesses pelo fruto de árvore determinada, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia, mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes divinas, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra, e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. Um estudo do Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo, em parceria com a FIA Business School, trouxe um dado muito grave e que foi tema do artigo escrito pelo psiquiatra Rafael Latorraca, da AME São Paulo, na última edição do jornal Folha Espírita. Pela primeira vez, as apostas esportivas online se tornaram a principal causa de endividamento das famílias brasileiras.
superaram com folga velhos causadores do endividamento no nosso país que eram comuns antigamente dentro dos lares brasileiros. O impacto das chamadas bets em números é praticamente o dobro da soma de todos os antigos fatores combinados. Nem o aumento da inflação, nem o crescimento do desemprego, os empréstimos dos bancos causaram tamanho estrago, porque desta vez a causa geradora do endividamento está calcada no desespero, no enriquecimento fácil, na solução de problemas financeiros através de algum milagre ou de algum golpe de sorte, muitas vezes fomentado no nosso interior pelo medo de não conseguir algo que seja mais sólido ou pelo imediatismo, pela falta mesmo de maturidade espiritual. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 875, conforme lembra Rafael Latorraca no seu artigo, nos ensina uma coisa muito importante. O homem age segundo o grau de desenvolvimento da sua moral, segundo aquilo que ele angariou de conhecimento e de experiência na sua evolução espiritual. Portanto, ele não consegue agir nem acima e nem abaixo daquilo que ele já consegue conceber como verdade. O seu estágio evolutivo é aquilo que ele acaba por expressar nas suas atitudes, nas suas escolhas desesperadas, nos momentos difíceis. As apostas esportivas cresceram tanto porque, sem dúvida, encontraram um terreno fértil entre nós, dentro de uma sociedade que há muito tempo já colocou como uma prioridade a ilusão da riqueza fácil, da riqueza rápida, sem esforço, que traz a felicidade, a solução de todos os problemas. Impulsionados também pela vaidade, pelo egocentrismo, muitos de nós enxergam somente no aqui e agora o fim de todas as satisfações que o homem pode obter. E sequer pensa na possibilidade de que a vida corpórea, como é finita, encerra todas essas alegrias efêmeras. E o que poderia nos aguardar lá do outro lado, na vida espiritual, de acordo com o nosso maior ou menor despertar de consciência, é que são, na verdade, as verdadeiras riquezas que deveriam ocupar o nosso coração, mas que ficam invisíveis aos olhos de tantos encarnados. Rafael Latorraca, inclusive, cita o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que Jesus nos advertiu: bem-aventurados os puros de coração. O psiquiatra explica que Jesus, quando falou da pureza de coração, não quis falar de uma postura de pureza no sentido da ingenuidade, uma pureza no sentido de pouca experiência, de pouca visão. Na ótica espírita, essa pureza de coração se traduz numa clareza de intenção. É saber por que se faz o que se faz. E é libertador compreender que Jesus, ao se colocar como o caminho da verdade, mostrou que era da maior importância termos essa clareza de intenção ao escolhermos segui-lo, com convicção e com vontade. Por isso, a fé cega não constrói valores eternos. Por isso, o imediatismo apenas nos distrai da verdade. A intenção profunda e verdadeira é que importa. Se buscamos agir com pureza de coração, buscamos escolher seguir o caminho da construção com bases sólidas do Evangelho, sem atalhos que queiram encurtar, facilitar esse caminho diante dos olhos do mundo. Porque o verdadeiro trabalho é interno, é uma construção dentro do nosso próprio espírito, que nos faz a cada novo dia, apesar das dificuldades, apesar das nossas limitações, do aprendizado que ainda precisamos adquirir no decorrer do tempo, que nós queiramos semear através do nosso trabalho no bem, através do nosso esforço, através dessa clareza de intenção, para colher lá na frente os frutos do nosso esforço. Plantação e colheita, trabalho no bem e merecimento. Portanto, esse é o caminho do entendimento para curar aquele impulso que surge, aquele comportamento viciado, querendo que nós tenhamos merecimento de colher sem ter plantado. A lei da causa e efeito ou da ação e reação
Não vai distinguir o rico do pobre, o instruído do analfabeto, o religioso daquele que não crê. Ela é uma lei divina imutável que rege o nosso caminho de progresso, permitindo que nós possamos receber aquilo que doamos de nós para o mundo. Toda causa produz um efeito, toda semente gera uma colheita. E o que semeamos quando queremos essa facilidade da aposta, do ganho fácil, do ganho imediato? Semeamos a crença de que é possível prosperar sem contribuir, sem dar o nosso melhor. Somos presos à ilusão de que a riqueza pode surgir do nada, ou ainda pior, como lembra Rafael Latorraca, do bolso de quem perdeu. E o resultado? Aumento do endividamento das famílias brasileiras, problemas na saúde mental e espiritual e tantos outros aspectos. Latorraca provoca inclusive uma reflexão no seu texto. Quem de fato sai ganhando com tudo isso? E como nós nos sentimos quando somos uma marionete desse sistema de apostas? Um sistema aparentemente montado para gerar prosperidade, mas que no final das contas produz endividamento. E não estamos falando apenas de endividamento financeiro. Como ele lembra, as dívidas financeiras daqueles menos favorecidos que acreditaram que poderiam ganhar através de um golpe de sorte, trazendo uma solução rápida para aquela situação de desespero que talvez estejam vivendo, mas também falamos das dívidas morais, de todos aqueles que usaram a inteligência de uma forma distorcida, oportunista, sem pensar no bem do próximo. Vamos lembrar que ninguém escapa da própria consciência, porque somente ela nos acompanha registrando cada pensamento, cada escolha, cada intenção nossa. E mais cedo ou mais tarde, todos nós precisamos refazer caminhos, corrigir a nossa rota para buscar um comportamento mais íntegro, mais amoroso, mais coerente com as leis de Deus. Deus que tudo rege com amor, com justiça e com equilíbrio. E tudo que não se encaixa nessas leis perfeitas e imutáveis de Deus, certamente são impermanentes e um dia vão ruir. Latorraca também lembra que a obsessão permeia muitas dessas atitudes das pessoas viciadas, seja neste ou em outro tipo de vício, aposta ou outros vícios. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que são eles que vos dirigem. E é essa a influência perturbadora que os espíritos inferiores podem exercer sobre aqueles com a vontade enfraquecida, distraídos, muitas vezes já vivendo no desespero e buscando uma solução que seja mágica, que seja imediata, tornando a própria casa mental um ambiente receptivo para aquela influenciação negativa. Conforme diz Latorraca, sendo ele próprio um psiquiatra experiente, ele diz o seguinte: não é preciso ser espírita para compreender o mecanismo. Qualquer psiquiatra ou qualquer pessoa que já tenha visto alguém se destruir em um vício reconhece essa dinâmica. A vontade paralisa e o impulso comanda. O viciado em apostas não escolhe livremente, ele é capturado por algoritmos projetados para maximizar o tempo de tela, por notificações calculadas para chegar no momento exato da vulnerabilidade, por influenciadores pagos para normalizar o risco. No entanto, a captura começa de dentro, quando decidimos que a ilusão vale mais do que a realidade. Ouvindo as palavras de Latorraca, nós nos perguntamos: como nós vamos nos blindar dessa situação? Se somos capturados, como ele disse, porque acreditamos numa ilusão, então, certamente nós temos que destruir as ilusões dentro de nós, substituir os pensamentos que nós tínhamos, os impulsos, fundamentando o nosso pensamento na racionalidade da fé e no estudo de si mesmo, para interromper aquele impulso, ou buscar interromper aos poucos. Como sempre falamos aqui no Portal de Luz, muito se espera desse mundo de regeneração que está por chegar,
Mas ele não é um evento externo, ele não existe de algo que vem de fora para transformar a nossa realidade. O trabalho é nosso, a reforma íntima particular de cada um, o domínio destes impulsos. Kardec, na Gênese, no capítulo 18, ensina que a Terra se transformará à medida que os homens se transformarem. Isso significa que o mundo de regeneração não é um evento externo, é uma construção íntima. As apostas esportivas são uma metáfora dessa condição espiritual coletiva do nosso planeta. E Rafael Latorraca termina o seu texto na Folha Espírita convidando todos nós para adotarmos uma postura espírita cristã responsável diante deste problema. Ele fala o seguinte: antes de julgarmos a quem quer que seja, vamos nos silenciar e repensar. Nós não conhecemos as dores, as dificuldades do outro. Devemos, sim, humildemente aproveitar para refletir em quais áreas nós também temos buscado atalhos fáceis na vida, ao invés de pensar na construção de valores eternos. Nós estamos realizando o trabalho no bem que cabe a nós próprios, estamos fugindo das responsabilidades antes de nós atirarmos a pedra no nosso semelhante. Vamos lembrar dos exemplos que Jesus nos deixou e olhar para nós mesmos na busca daquilo que nós precisamos melhorar no nosso próprio comportamento. Sejam as nossas quedas apostas online ou qualquer outra queda, que nós saibamos avançar na nossa reforma íntima, porque só assim o nosso mundo vai se regenerar.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, o tema do nosso programa hoje é uma pergunta que eu convido a todos a pensar na resposta. Para quem ou para que você abre o portão da sua casa, uma porta da sua casa? As respostas certamente serão variadas. Alguns responderão: ora, eu abro para as pessoas convidadas. Outros ainda poderão responder que abre para os seus familiares, amigos e outras pessoas que conhecem, né? E finalmente outros poderão responder: ora, eu só deixo entrar na minha casa quem eu quero que entre. Seja lá qual for a resposta de vocês, uma coisa é certa: só entra em sua casa quem tem a sua permissão ou de outras pessoas que também moram lá. Com esta indagação, eu quis provocar o sentimento de certeza de que estamos no domínio das nossas casas e que ali adentram somente quem deixamos adentrá-las. E tem mais, se por acaso somos surpreendidos com alguém que entrou sem a nossa permissão, tratamos logo de chamar a polícia, não é mesmo? Agora uma segunda pergunta: por que no que respeita à nossa moradia interior, lá, né, na casa onde vivem os nossos sentimentos, nossos pensamentos mais recônditos, nós somos tão relapsos? Infelizmente, somos negligentes, pois não raro deixamos as portas do nosso eu abertas, às vezes até as janelas também. Deixamos que outros pensamentos que não nos pertencem entrem neste lugar tão próprio nosso, contaminando os nossos sentimentos e azedando a pureza original do nosso ser. Isto é tão grave que Jesus já nos alertou há mais de 2000 anos. Orai e vigiai. Ele sabia que deveríamos ser sentinelas da porta de entrada da nossa alma e que também poderíamos contar com guardiães da esfera superior para nos auxiliar no nosso pedido. É lamentável quanto nos prejudicamos deixando de aproveitar as melhores oportunidades quando trazemos a casa íntima atolada, cheia de visitas indesejáveis e intrometidas. Eu vou contar um episódio da vida real para ilustrar o que estamos dizendo. É sobre uma moça, a Nádia, que tem o hábito de permanecer grande parte do seu tempo em si mesmada. Vocês já ouviram dizer esta palavra, né? Que ela quer dizer quando em si mesmados, quando nós ficamos ali pensando somente conosco mesmos, os nossos pensamentos ficam ali naquele devaneio. Mas isto não é verdade, porque nós estamos em constante troca de impressões com outras mentes que se ligam às nossas por afinidade, mesmo que seja momentânea, e aí é que está o perigo. O visitante intruso depende do que estamos remoendo quando estamos ensimesmados. E Nádia, que já possui certa dose de baixa autoestima, com certeza não é ficando horas e horas ociosa e ensimesmada que conseguirá se ver como é realmente, enxergar o seu potencial evolutivo, sua capacidade de ser dona da própria casa mental. Com este comportamento constante, tem dificuldade de conseguir emprego, não tem disposição porque não se sente capaz de enfrentar os processos seletivos e ouvir primeiramente os não até conquistar o emprego. Mas um dia ela conseguiu, ficou muito feliz pela conquista. Começou a trabalhar e se sentia motivada, apesar da função simples que exercia
como auxiliar de limpeza, num prédio de escritórios. Animada nos primeiros dias, fazia planos para o futuro, pensava em pagar os estudos com seu salário, etc. Também se sentia bem porque os colegas e a supervisora a tratavam bem, mas os dias foram passando e antes de completar a terceira semana de emprego, já não se mostrava tão animada. Chegou mesmo a faltar no trabalho sem motivo de saúde aparente. E a quem perguntassem como foi o dia no trabalho, respondia reclamando dos colegas. Diziam que esses falavam mal dela, que ela havia ouvido cochicharem sobre ela, que ficou sabendo que havia reclamação sobre a tarefa que realizou, enfim, já não contava com o mesmo vigor do início, né? E a sua preocupação patente era com o que os outros estavam pensando, né? Pensando, porque ela não sabia se os outros estavam pensando mesmo, né? Nádia se fechou completamente no ambiente de trabalho, não falava com ninguém e fazia de tudo para não encontrar ninguém nas horas de intervalo. Ao final do primeiro mês, procurou o RH da empresa e pediu demissão. Uma tristeza. Quantas vezes nós agimos como Nádia, quantas vezes damos ouvido aos palpites, críticas, insinuações, nos deixando contaminar e escancaramos as portas e janelas da alma sem nenhum cuidado? E vocês sabem, vivemos num condomínio mental, nós e os espíritos desencarnados, influenciando-nos uns aos outros. Assim, abrimos a nossa porta mental também para outras influências que não estão no nosso campo de visão. Lembremos que a sintonia, né, e somos nós que criamos essa sintonia, tá? E devido a essa sintonia é que nós abrimos os portões da nossa alma. Aprendamos a orar e vigiar significa pedir aos mentores, aos nossos protetores, que nos inspire e nos alerte, e para que tenhamos o discernimento para perceber os tipos de pensamentos que estamos agasalhando, alimentando, tratando como visitas ilustres, ao invés de bani-los de vez da nossa casa mental, da nossa casa, da nossa alma, moradia da nossa alma. Pensemos nisto e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sempre é uma alegria imensa estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre os ensinamentos que constam no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar ao próximo como a ti mesmo, item 10, a lei do amor, onde o espírito Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863, trouxe os seguintes esclarecimentos a respeito da lei do amor, dizendo: Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio: amai muito a fim de serdes amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática este sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus,
vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem as constrições da matéria e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o pensamento. Amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados, e os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos aquilo que Deus liberalmente vos outorgou. Entretanto, de vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Crede que esta sábia exortação, amai bastante para serdes amados, abrirá caminho. Revolucionária, ela segue sua rota, que é determinada, invariável. Mas já ganhastes muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que éreis há 100 anos. Mudastes tanto em proveito vosso, que aceitais de boa mente sobre a liberdade e a fraternidade uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitaríeis. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as ideias que ainda vos não puderam entrar no cérebro. Hoje, quando o movimento espírita há dado tão grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação constantes nos ditados espíritas são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo aquilo que há de divino em vós. É que estáis preparados por uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Uns e outros reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. E conclui o Espírito Sansão. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos, tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação deste preceito bem compreendido. Amai bastante
para serdes amados. Amigas e amigos, esta mensagem confirma-nos os ensinamentos de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Temos todos os caminhos para a nossa elevação mental, moral e espiritual, que é o amor, a instrução e a caridade, pois sem estas qualidades não haverá a necessária elevação. Então, trabalhemos sempre em consonância com os ensinamentos e exemplos do Mestre Jesus, para que possamos aprimorar-nos um dia com os méritos que formos adquirindo e necessários, possamos retornar à nossa origem Deus, para dele receber tarefas grandiosas, hoje inimagináveis em decorrência de nosso atual estágio espiritual. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor do coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Estamos encerrando o programa de hoje por aqui e desejamos a todos uma excelente semana com muitas realizações no bem. Muito obrigada e até o próximo programa.